Quero receber com alegria o nosso presidente, pastor João Manuel, e agradecê-lo pela oportunidade e também ministrar esta palavra. Louvamos a Deus pela vida do pastor Miguel e adoramos a Deus pela ministração que veio do coração de Deus ao nosso coração. Algo realmente muito especial. Eu preciso, queridos, que a gente permaneça ainda um instante em pé, porque nós vamos agora vamos agora testemunhar um momento muito glorioso na vida da nossa convenção, das nossas igrejas no estado do Rio Grande do Sul. Um momento muito especial mesmo. E o momento que nós vamos viver agora, o grande protagonista deste momento é o pastor Roberto, que sempre foi uma pessoa extremamente determinada, um sonhador, um grande idealista. E eu quero recebê-lo para que a gente viva, testemunhe e glorifique a Deus pelo que vai acontecer dentro de instantes aqui neste auditório. Senhores e senhoras, tenham vontade de sentar. O pastor João Manuel já disse que vamos viver um momento muito importante e eu concordo muito com tudo aquilo que ele falou. Quando começou esse momento que nós vamos viver hoje? Esse momento não começou comigo. Esse momento não começou com nenhum dos senhores e das senhoras. Esse momento não começou com essa diretoria. Esse momento começou em 30 de março de 1953, quando um homem chamado Olavo Nunes fundou aqui no Rio Grande do Sul a nossa denominação, a nossa igreja, que naquele período, naquele tempo ainda não era o Brasil para Cristo. Inicialmente éramos conhecidos como os do caminho e depois como Igreja Evangélica Pentecostal. Depois, por esta convenção, passaram homens ilustres, ainda que eles próprios assim não se consideravam e não se consideram, mas diante de Deus, os céus os consideravam assim. Passaram e presidiram essa convenção. O pastor Ivan Nunes presidiu essa convenção. O pastor João Manuel presidiu essa convenção. O pastor João Manuel voltou a presidir essa convenção. Passaram por essa denominação homens que hoje já descansam com o Senhor, alguns dos quais eu tive o privilégio de conviver, outros nem tanto, mas passaram por aqui Moacir Barcelos da Silva, André Correia da Silva, Ireno Correia Paz, que já está com o Senhor também. Homens que foram ao longo dos anos pilares e referência para todos nós. Alguns deles ainda estão aqui conosco. Eu me refiro ao pastor Ivan Nunes, me refiro ao pastor João Manuel, que são pessoas que amamos, respeitamos, honramos, pelos quais temos carinho
e respeito enormes. Então isso que vai acontecer aqui agora começou muitos anos atrás. Ao longo do tempo a nossa convenção foi crescendo. 25 de agosto de 2018 nós fizemos um seminário de obreiros da região sul, em Rio Grande, no auditório do Atlântico Cassino. E o auditório do Atlântico Cassino superlotou apenas com os obreiros da Zona Sul. E eu me lembro que lá uma vez a gente já tinha feito uma convenção. Então, como a denominação cresceu nesses anos? E o crescimento da denominação não se deve ao trabalho de uma pessoa. O crescimento da denominação, ele se deve, antes de mais nada, por Deus. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. E pelo trabalho de todos nós. O que seriam dos pastores sem as igrejas? O que seriam das igrejas sem os pastores? O que seriam dos líderes sem os liderados? O que seriam dos liderados sem os líderes? Então, esse trabalho de crescimento, ele essencialmente precisa da participação, da coesão, da unidade de todos nós. E quando um vence, todos vencemos. E quando um perde, todos perdemos. É assim que nós pensamos. Ao longo do tempo a denominação foi crescendo. Coisas que há tempos atrás a gente olhava e dizia, poxa, isso é um sonho. Mas muitos desses sonhos, os senhores e as senhoras viram hoje pela manhã a realidade deles já há alguns anos na nossa denominação, vivido pelos senhores e pelas senhoras, vivido por todos nós. Coisas que anos atrás eram sonho, mas hoje se tornaram uma realidade. E fazem mais ou menos uns 5 anos nós começamos um trabalho objetivando possibilidades de qualificação, possibilidades acadêmicas para os nossos pastores, para as nossas lideranças, e começamos um trabalho de diálogo, de conversa com a UBRA, que é a Universidade Luterana do Brasil. E por ocasião da sua inscrição, você recebeu um pequeno folder da denominação, um pequeno folder conjunto denominação e UBRA, e você recebeu um livro, que foi um mimo, um presente da universidade para todos nós. Uns receberam livros sobre um tema, outros sobre outro tema, mas temas que são afins à nossa prática pastoral, à nossa prática eclesiástica. E essa caminhada começou num primeiro momento com um contato com o pastor e professor Thomas Raimann, um amigo nosso que já esteve ministrando nos nossos eventos. Depois, num segundo momento, com o reitor Marcos Zimmer. E as conversas continuaram. E eu devo referir a inestimável ajuda prestada pelo nosso irmão Jean, que eu digo a ele e ao irmão Tiago, que esses são os maiores títulos que eles possuem, nossos irmãos em Cristo Jesus. O irmão Jean foi um parceiro dessa caminhada, e há cerca de 2 semanas, nós então, numa reunião com o atual reitor da universidade, reitor Ricardo Willi Reed, então, sacramentamos, fechamos uma parceria com a obra. Essa parceria ela vai ser explicada dentro de instantes pelo próprio reitor da universidade.
que nós recebemos hoje com muita honra aqui no nosso meio. A UBRA é essencialmente uma universidade confessional. E abriram-se para nós inúmeras possibilidades junto a essa universidade. Hoje, o presidente da nossa convenção, pastor João Manuel, e o reitor, doutor Ricardo, vão estar assinando um protocolo de intenções. Já no mês de outubro nós vamos ter um grupo de trabalho composto por 4 ou 5 pastores da denominação e composto por alguns docentes da universidade, para trabalharem muitas possibilidades, e a partir de 2019 nossos pastores poderem estar na universidade, nossos líderes poderem estar na universidade, nós podermos ter nas nossas regiões cursos de qualificação. Essa parceria ela já está se concretizando num curso de capelania que a região da Grande Porto Alegre está tendo na igreja em Canoas. E nós temos lá por 3 meses professores da universidade no nosso templo em Canoas, toda segunda-feira à noite, ministrando um curso de capelania com a chancela da universidade. Não um curso de capelania que a gente faz no final de semana, que hoje curso de capelania tem em qualquer esquina, mas é um curso do final de semana, não é um curso propriamente dito. Então esta parceria já começou. Então nós glorificamos a Deus, louvamos o nome do Senhor, e abre-se uma oportunidade de qualificação dos nossos pastores, qualificação das nossas lideranças, para que o Brasil para Cristo possa ter um nível de influência muito maior, e o reino de Deus ter uma abrangência muito maior. Eu agradeço ao presidente, pastor João, eu agradeço à diretoria, que nos permitiram sequenciar esse trabalho, que nós temos nesta manhã a felicidade de darmos um passo muito grande. Para nós um pequeno passo, a assinatura de um convênio, mas para a denominação um passo gigantesco, e o amanhã haverá de mostrar isso em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar os senhores e as senhoras para ficarmos em pé, e é com honra, com satisfação, que a nossa igreja, a Igreja Brasil para Cristo, e reitero, o que vivemos hoje começou lá nos idos de 53. Eu quero receber com muita honra, e peço que o Dr. Jean, por favor, o acompanhe, o reitor da Universidade Luterana do Brasil, professor Dr. Ricardo Willi Hitt, aplaudindo a Jesus pela vida dos nossos irmãos. Antes de passar a palavra ao reitor, a gente teve uma reunião lá e estávamos junto com ele, mais alguns professores, e de repente eu estou conversando na linguagem pastoral e contando algumas experiências, e eu dizia, não, e Deus falou isso comigo, e o Espírito Santo deu essa direção, e daqui a pouco eu vi que eu estava na frente do reitor e um monte de docentes da universidade. E Deus disse, olha, reitor, o senhor não estranhe, mas isso no nosso meio lá é comum. E ele disse, pastor, Deus também faz assim conosco aqui. Deus também fala com a gente aqui. O Espírito Santo também nos dirige aqui. Eu disse, bom, então estamos em casa. Doutor, é com honra que nós lhe recebemos, e esteja à vontade para nos falar. É com respeito que nós lhe recebemos, e gratos a Deus pela sua vida, pela sua família e pela nossa querida UBRA, em nome de Jesus. Bem-vindo na Igreja Brasil para Cristo. Muito obrigado.
Muito bom dia. Bom dia também à diretoria da Convensul. Muito obrigado pelas palavras de carinho. Pastor Roberto, pastor João Manuel, presidente, uma satisfação muito grande. Por favor, sentem-se, irmãs. Estimadas irmãs, estimados irmãos convencionais, a Universidade Luterana do Brasil se sente muito honrada por ser acolhida num evento tão importante, tão significativo para as igrejas ligadas à Convenção Sul da Igreja do Brasil para Cristo. Eu gostaria de iniciar falando um pouco da nossa motivação, o que leva a existir uma Universidade Luterana do Brasil, e que tem muito a ver com a pregação que nós ouvimos recentemente, né? E que talvez mostra um pouco também do compromisso que nós temos como pessoas cristãs no nosso país. Há 500 anos, as pessoas cristãs viviam sob forte opressão. As pessoas aprendiam dos púlpitos, nas igrejas, que elas, para alcançarem a salvação, elas precisariam produzir a sua própria justiça. Elas deveriam conquistar a sua salvação por aquilo que faziam. E isso causava uma opressão tremenda nas pessoas, porque nunca era suficiente, sempre era mais necessário. E um pastor, professor, doutor em teologia, servo de Deus, chamado Martinho Lutero, sofria muito com essa escravidão a qual as pessoas estavam submetidas. Ele próprio seguiu à risca as exigências, abriu mão da sua família, abriu mão do mundo, internou-se num mosteiro para cumprir essa justiça. E quanto mais ele tentava, mais ele descobria que não conseguia cumprir a justiça de Deus, não conseguia conquistar sua própria salvação. E aí, o próprio Lutero escreve, depois de muito estudo da Escritura, depois de muito pedir pela iluminação do Espírito, Deus teve misericórdia dele e fez com que ele tivesse uma compreensão adequada do que o apóstolo Paulo fala quando fala da justiça de Deus, que não é uma justiça que as próprias pessoas produzem para dessa forma conquistar a sua salvação, mas que é uma justiça que vem gratuitamente de Deus, que Deus dá a cada um e a cada uma quando a pessoa se reconhece pecador, pecadora, e na fé em Jesus Cristo recebe essa justiça. Vejam que bênção que foi vivida a partir dessa experiência, a partir dessa iluminação pelo Espírito e a partir da pregação evangélica que se inicia a partir daí, e que hoje chega a todos os lugares do mundo. Não uma mensagem que escraviza, mas uma mensagem que liberta. E essa é a principal motivação da Universidade Luterana do Brasil.
Quando eu sei a partir do Evangelho que eu não devo fazer coisas para Deus para conquistar a minha salvação, mas que eu recebo de Deus a graça e a minha salvação, invertem-se os papéis, e a minha vida, o meu culto passa a ser para as pessoas que estão ao meu lado, que vivem ao meu redor. A fé se transforma em amor, e o amor, sobre o qual nós ouvimos há pouco na pregação, o amor se concretiza na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao redor. E a nossa universidade segue firme dentro dessa perspectiva. E a obra de amor que nós queremos realizar, e temos realizado há 46 anos, é uma obra de amor no sentido de acompanhar, apoiar, auxiliar a todas as pessoas que querem aprender para a sua vida, aprender para a sua profissão, aprender para desenvolver um testemunho do Evangelho cada vez mais poderoso, sob a graça de Deus e a inspiração do Espírito Santo. Essa é a motivação da Universidade Luterana do Brasil. A partir daí, mais de 215 mil pessoas no Brasil já se graduaram a partir dessa motivação inicial. E hoje são 37 mil pessoas só no Rio Grande do Sul que são acompanhadas pela universidade nesse processo. Então vejam a nossa alegria de sermos convidados pelas igrejas que integram essa convenção e que têm uma presença e um testemunho tão marcantes no nosso estado, e que além do estado do Rio Grande do Sul, a Igreja Brasil para Cristo também presente em outros contextos, em outras cidades. A nossa alegria de podermos unir esforços nesse testemunho, nessa obra de amor que vem como uma decorrência da fé no Senhor Jesus Cristo. Vocês podem estar pensando, esse reitor vem aqui fazer uma pregação, e na verdade é isso mesmo. Com o próprio reformador Lutero, nós aprendemos que o que importa, o centro de tudo, é aquilo que aponta para Cristo, o que ensina a respeito de Cristo. E nós, como pessoas, recebemos diferentes dons, presentes de Deus, e que nós precisamos aperfeiçoar, e que nós queremos cada vez mais qualificar. Sejam obreiros, sejam pessoas que atuem no acompanhamento a enfermos, as pessoas que necessitam, sejam pessoas que são importantes, são lideranças na educação cristã nas igrejas, sejam pessoas que servem como gestoras e gestores na parte administrativa das igrejas. Todas e todos precisam dessa qualificação, desse apoio. Por isso, muito acertada a decisão de buscar uma universidade como a UBRA, que tem o mesmo objetivo, o mesmo compromisso, para nós encontrarmos formas conjuntas de desenvolver o nosso trabalho. Eu trouxe uma apresentação que eu não vou trazer completamente nos seus detalhes, mas apenas para dar uma ideia
do que a universidade é hoje, do que ela faz. E também vocês receberam, irmãs e irmãos, nos materiais já foi mencionado um folder, um folheto que traz também algumas informações e também mostra o quanto uma igreja que está presente por todo o estado do Rio Grande do Sul, como as igrejas do Brasil para Cristo, o quanto é oportuno a aproximação com a UBRA, que também é uma universidade presente em diversas regiões do nosso estado. Muito bem, então podemos ir passando. Nós, como eu dizia, temos uma mantenedora chamada Associação Educacional Luterana do Brasil. Nós seguimos muitas coisas que o reformador Lutero ensinou, né? E algumas não, né? Uma delas era quando as pessoas começaram há 500 anos atrás a se chamar de luteranas e luteranos, ele disse: não se chamem de luteranos. Quem é Lutero? Lutero é um saco de vermes, ele disse. Vocês são, nós somos de Cristo. Então, algumas coisas a gente seguiu, as principais, que é a busca da pregação do Evangelho puro. Algumas a gente seguiu, né, de outra maneira, né? Então aí o nome luterana aparece, mas o próprio reformador, se estivesse aí, ia nos dar um puxão de orelhas hoje. O que importa é o compromisso com o Evangelho. Então, a nossa mantenedora, ela está presente em todo o país. Vocês podem ver aí através da universidade, através de centros universitários no norte, no centro-oeste, e também através de institutos com faculdades e uma rede de escolas. Nós temos credenciamento junto ao Ministério da Educação e recentemente tivemos esse recredenciamento no ano de 2016. Todos os mais de 140 cursos de graduação que a UBRA tem no Rio Grande do Sul, eu falava antes, em torno de 37 mil estudantes matriculados, o que faz da nossa universidade, dentre todas as universidades do Rio Grande do Sul, públicas e privadas, confessionais ou não, a UBRA é a maior universidade, segundo o Ministério da Educação, pelo número de alunos matriculados no nosso estado. Então aqui os dados históricos, vejam, a partir de uma comunidade luterana em Canoas, ali está a fotografia do primeiro templo em madeira, e que durante a semana também funcionava como escola. Então a preocupação com a educação já desde o princípio, e aí avançando então com o passar das décadas para o ensino secundário, o ensino técnico, e aí depois a universidade a partir de 1972. Aqui a estrutura que a universidade tem hoje, os municípios onde ela está, e essa foto traz o campus principal da UBRA em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Quero convidar a todos e a todas a visitarem a UBRA onde ela estiver no estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Canoas, aqui também fica a reitoria da universidade, estão convidados a nos visitar. Podemos passar? Bom, é uma universidade que é composta por vários campi em diferentes lugares do estado. Adiante. Essa é a missão que foi definida para os próximos 5 anos, a ser perseguida por estudantes, professores, ser comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora.
A universidade entende que todas as pessoas trazem experiências, conhecimentos importantes para a universidade, e nós precisamos construir a formação a partir disso. E a nossa visão, a consolidação até 2022 como instituição de excelência acadêmica e administrativa. Os nossos valores, os valores básicos: integridade, honestidade, seriedade, respeito às pessoas e ao meio ambiente, justiça, liberdade e cidadania. E aí eu queria chamar também os valores, atenção para os valores essenciais: comprometimento com o aluno, com a qualidade, com a comunidade, a valorização das pessoas e a confessionalidade cristã e luterana. O luterano nem precisaria estar ali, porque a confessionalidade se pressupõe na perspectiva do Evangelho que liberta. E depois os demais valores que eu não vou então detalhar. Adiante só um pouco dos dados quantitativos. Nós temos 147 cursos de graduação, nós temos mais de 60 cursos de pós-graduação, em nível de especialização, de MBAs, mestrados, doutorados, e vejam ali o número de egressos que eu falava antes também. Hoje 35.541 matrículas. Poderia passar para o slide dos egressos? Aqui, isso. Vejam, são 224 mil pessoas que já se graduaram pela UBRA nas diferentes áreas de conhecimento dos diferentes cursos. Eu queria chamar a atenção para perto de 90 mil que fizeram a sua formação na modalidade à distância. A modalidade à distância, a UBRA foi uma das primeiras instituições no Brasil a oferecer essa possibilidade. Foi uma possibilidade muito importante, porque permitiu a milhões de pessoas no Brasil que não teriam outra oportunidade de frequentar uma universidade, seja por razões de tempo, de disponibilidade e também de custos, realizar um curso superior. A UBRA foi uma das primeiras universidades, como eu falei, a se aperfeiçoar do ponto de vista das metodologias para fazê-lo da melhor maneira, e nós já estamos muito felizes de termos perto de 90 mil pessoas que buscaram a sua qualificação dessa forma. São no Brasil 80 polos de educação à distância, onde as pessoas podem ir desenvolver as suas atividades bastante próximos das suas residências, no mesmo caso também no Rio Grande do Sul. Bem, eu acho que são as informações principais. Vamos só passar alguns slides, podem ir passando, por favor. Aqui os nossos indicadores docentes. A UBRA tem perto de mais de 1.000 professores no estado do Rio Grande do Sul. 70% dos nossos professores com doutorado e mestrado, os níveis máximos de qualificação acadêmica. É uma das instituições que mais se destacam no país pela qualidade dos seus professores. E aí eu já encerro a parte da minha apresentação mostrando alguns slides com os lugares onde nós estamos no estado. Cachoeira do Sul, no centro do estado, Campos Canoas, na região metropolitana. Vejam aqui, esse mapa traz a presença
em todo o país, em todos os estados, pela educação à distância. Adiante. Em Carazinho, nós temos um campus presencial com vários cursos. Em Gravataí, na região metropolitana. Em Guaíba, da mesma forma, próximo a Porto Alegre. No centro de Porto Alegre, junto ao mercado público. Em Santa Maria, no coração do estado, cidade universitária, onde a obra também está presente. Em São Jerônimo, na região carbonífera, próximo também a Charqueadas, e eu sei também do trabalho do ministério que a igreja desenvolve junto a apenados e as suas famílias em Charqueadas. A universidade também é muito atuante junto a essas pessoas. Em Torres, no litoral norte, aí nós recebemos alunos, inclusive do estado de Santa Catarina, de Criciúma, vêm alunos para estudar nesse campus. E aí os conceitos de qualidade, nós somos avaliados sistematicamente pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação dá uma nota máxima 5, e então a nota 5 é excelente, nota 4 é muito bom, e a nota 3 é a nota considerada bom, a nota para a aprovação dos cursos. 70% dos nossos cursos, quase 75%, tem as notas 4 e 5. Muito bom e excelente, pela avaliação do Ministério da Educação. E aí vem os dados também sobre a pós-graduação, as informações. E aí eu queria finalizar também destacando um ponto. O Brasil, de forma nenhuma, consegue criar as condições para receber no ensino superior todas as pessoas que nós deveríamos ter no ensino superior. E isso acaba afetando profundamente o nosso desenvolvimento social e econômico no país. Nós, na universidade, nós também recebemos pessoas que não têm condição de pagar pelo ensino superior. Pessoas que têm uma renda familiar de um salário mínimo e meio per capita. Hoje, no país, são mais de 15 mil estudantes nessa condição que estudam na UBRA assim. Na maior parte dos casos, é a primeira pessoa da sua família que está frequentando uma universidade. E isso faz uma diferença tremenda para cada uma dessas famílias. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos a melhor gestão desse recurso público de bolsas que é disponibilizado. Na UBRA, nós conseguimos formar 5 médicos como bolsistas integrais, 5 médicos ao mesmo custo que uma universidade pública gasta para formar um. Então, a responsabilidade com o recurso que também nos é entregue, com esse dom que nos é entregue, também faz parte do testemunho do Evangelho a ser vivido no nosso país. Bem, muita coisa se poderia dizer, ficaram as informações, eu deixo essa apresentação que pode ser compartilhada, e nós estamos aí à disposição, e como foi dito já pelo pastor Roberto, iniciamos ou intensificamos mais ainda a partir de agora as nossas tratativas e as ofertas de trabalho conjunto e parcerias. Muito obrigado pela atenção. Antes de
procedermos à assinatura do protocolo de intenções, que em instantes eu estarei lendo, queremos agradecer mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui e nos trazer informações tão preciosas e tão importantes. E também, pastor Ivan, o senhor, por favor. Doutor Ricardo, me alegro muito de tê-lo aqui hoje. Costuma-se dizer, quando uma coisa vai mal, e alguma instituição onde um fundador teria um desgosto muito grande, a gente diz: essa hora o fulano está se revirando no túmulo. Eu gostaria de dizer ao senhor que o meu pai, que foi usado por Deus para instituir essa denominação, junto com o missionário Manuel de Melo, que era teólogo autodidata, e eu herdei a sua biblioteca. Hoje, se ele pudesse ver, ele estaria batendo palma, levantando as mãos para o céu, dizendo: graças te dou, Senhor. Ele não iria se revirar no túmulo. Se dependesse de mim, nos nossos estatutos já teria a obrigatoriedade, para ser ordenado pastor, o curso pleno de teologia, a formação teológica. Eu fui aluno da UBRA, pena que não consegui completar meu curso de psicologia. Agora está difícil, mas procuro ler para desempenhar no ministério. Tenho a ideia fixa que todo pastor deve cursar teologia. Por isso, na igreja matriz do Brasil para Cristo no Rio Grande do Sul, não se leva ao pastorado alguém que não tenha o curso pleno de teologia, ou no instituto ou na UBRA. Tivemos no nosso instituto bíblico 2 professores da UBRA ministrando. Meu filho, que é pastor da igreja em Porto Alegre, pastor Olavo Nunes, é formado, é bacharel em teologia na UBRA. Temos um presbítero aqui, o William, que é bacharel em teologia na UBRA. Minha nora formou-se na UBRA em fisioterapia. A esposa do William é formada na UBRA em fonoaudióloga, né? É isso? E a revisora das apostilas do Instituto Bíblico Bereia é formada na UBRA em letras, a Túria. Temos hoje o nosso filho César, que está fazendo teologia presencial na UBRA. Temos 2 alunos da igreja em Porto Alegre fazendo teologia por extensão. Então a UBRA está no nosso coração. E hoje eu posso lhe dizer, com essa iniciativa da convenção, na instrumentalidade fantástica do pastor Roberto, diga-se de passagem, a nossa denominação no Rio Grande do Sul tem 2 histórias, uma que é o pastor Roberto e a outra dele para frente. Deus tem usado esse pastor de forma muito tremenda para modernizar e abençoar. Quisera que ele fosse meu vice-presidente quando eu fui presidente, mas ele era muito moço, não dava. Mas Deus tem te usado. E a minha palavra aos meus colegas, com essa porta que se abre, por favor, em nome de Jesus, nós estamos tendo uma oportunidade, o Brasil para Cristo está tendo uma oportunidade que outras denominações não têm, que é esta parceria. Vamos parar de ficar só no glória a Deus. Vamos parar de ficar só no poder. Carisma casa muito bem com conhecimento. Conhecimento traz mais compreensão e educação para usarmos o carisma.
Então eu estou muito feliz hoje. Meu pai não pode estar aqui. Missionário Manuel de Melo, fundador da denominação, não pode estar aqui. Mas eu, que sou daquele tempo, estou e quero agradecer a Deus pela vida da UBRA, a Deus pela vida da nossa diretoria e dizer louvado seja o nome do Senhor. Hoje a UBRA passa a estar no nosso DNA. Muito obrigado. Esse momento, ele tem que ser vivido por nós em pé. É verdade. Então, o presidente me concedeu a honra de fazer a leitura do protocolo. Alguém tem uma mão blanca aí para nós assinar? Porque a minha é de 30 pilas aqui. Vocês, ninguém tem uma mão blanca? Eu tenho no hotel. Não, então foi para mim aí. Jean, não trouxe aquela caneta? Tiago, você... Não, deixa eu falar isso aqui. Pastor João, por favor, lhe peço. Protocolo de intenções que entre si celebram a Universidade Luterana do Brasil, UBRA, e a Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Pentecostais do Brasil para Cristo do Estado do Rio Grande do Sul, Convensul. A Universidade Luterana do Brasil, doravante denominada UBRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, sob o número 88-332-580-0006-70, mantida pela Associação Educacional Luterana do Brasil, a ELBRA, localizada na Avenida Farroupilha, número 8001, bairro São José, 792.425.900, na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Neste ato, representada pelo seu reitor, senhor Ricardo Mili, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o número 471-256-830-53, residente e domiciliado na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e a Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Pentecostais do Brasil para Cristo do Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada Convensul, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o número 92-098-805-000138, localizada na rua 15 de janeiro, 193, Salão 804, CEP 92-010-300, na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Neste ato, representada pelo pastor presidente João Manuel Machado, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o número 170-905-980-04, residente e domiciliado na cidade de Juí, Rio Grande do Sul, resolve firmar o presente protocolo de intenções de acordo com o disposto nas cláusulas e condições seguintes. Cláusula primeira do objeto. Este protocolo de intenções tem como objeto o estabelecimento de programas de cooperação técnica, científica e acadêmica para o desenvolvimento de ações de caráter de ensino, pesquisa, extensão, cultura e prestação de serviço em áreas de mútuo interesse, bem como a conjugação de esforços no sentido de trocar informações técnicas e de desenvolver projetos, estudos e serviços técnicos de forma integrada. Cláusula segunda da representação. Para orientar as atividades previstas neste instrumento, de comum acordo, as partes indicarão seus representantes, sendo composto por pastores da denominação e por representantes da universidade, cabendo a cada um deles a função de orientar as atividades na sua respectiva esfera de atuação. Cláusula terceira, dos projetos específicos, a colaboração de caráter técnico, científico e cultural, a que se refere a cláusula primeira, será desenvolvida através de projetos específicos, cujos objetivos e atribuições serão aprovados em procedimentos próprios, através de termos aditivos específicos, de comum acordo e devidamente firmado entre os partícipes. Cláusula quarta, dos recursos. Os recursos para execução dos programas oriundos do presente protocolo de intenções serão oportunamente discutidos e definidos caso a caso pelos partícipes, conforme suas possibilidades. Cláusula quinta, da confidencialidade. No início de cada novo projeto que envolva o uso de informações confidenciais de propriedade de um ou de outro partícipe, antes da formalização de instrumento próprio e específico, deverá obrigatoriamente ser firmado pelos partícipes um acordo de confidencialidade
a fim de estabelecer os termos específicos relacionados à confidencialidade dos assuntos a serem discutidos. Cláusula 6ª da vigência. Esse protocolo de intenções entrará em vigor na data de sua assinatura e terá validade por 2 anos. Cláusula 7ª da rescisão. A rescisão poderá ocorrer por iniciativa de qualquer uma das partes, segundo critérios de conveniência e oportunidade, mediante notificação por escrito com antecedência mínima de 60 dias, independentemente de qualquer ressarcimento, ficando os partícipes, não obstante, obrigados a cumprir os programas que estiverem em vigor ao tempo da denúncia. Cláusula 8ª do Fórum. As partes elegem o Fórum da Comarca de Canoas, Rio Grande do Sul, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou demandas oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, assim, firma o presente instrumento em 2 vias de igual teor, na presença das testemunhas que também subscrevem-no. Canoas, 16 de setembro de 2018, Ricardo Willerich, reitor, por Universidade do Brasil, João Manuel Machado, pastor-presidente, por Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Pentecostais do Brasil para Cristo, do Rio Grande do Sul, Convenção. Quero agradecer mais uma vez ao doutor Ricardo, agradecer ao nosso presidente e lhe devolver a palavra em nome de Jesus.